Talvez seja só eu, mas o mundo ficou menos atraente e muito menos interessante quase da noite para o dia? É como se todo lugar que eu fosse, todo lugar que eu visitasse, eu já tivesse visto antes. Em cidades ao redor do mundo encontro as mesmas lojas. As estações ferroviárias e os aeroportos são semelhantes. E até as pessoas parecem parecidas na aparência e nos modos. Tudo parece fabricado. A originalidade e a singularidade são qualidades que estão desaparecendo e muitas das coisas com as quais nos divertimos tornaram-se repetitivas e excessivamente abundantes. É como se o nosso planeta tivesse perdido a sua magia e a vida o seu mistério. É como se o mundo tivesse se transformado de um enigma gigante cheio de enigmas e segredos em um enorme shopping center interconectado onde cada pequeno local, cada lugar significativo está em plena exibição, como sapatos na vitrine de uma loja e onde a verdadeira aventura e descoberta são coisas do passado e as experiências se tornaram mercantilizadas, vendidas como refeições pré-embaladas em um 7-Eleven. E nos perguntamos, o que resta para imaginar, o que resta para explorar? Quais experiências realmente valem a pena e tocam o fundo de nossas almas? Num mundo tão fortemente globalizado, encolhido pela tecnologia e privado da sua mística, qual é realmente o sentido? Este vídeo explora porque a vida parece tão monótona e muito menos emocionante hoje. Meu nome é Stefan, esta não é uma voz de inteligência artificial, sou uma pessoa real. Siga-me na Subpilha para todo o meu conteúdo, incluindo meu podcast. E considere me apoiar no Patreon se você gosta do meu trabalho. Obrigado e espero que vocês gostem deste vídeo. Lembro-me de como o mundo estava envolto em mistério. E lembre-se, a humanidade já tinha seu quinhão de tecnologia na década de 90 quando eu cresci. A internet estava apenas começando e os telefones celulares ainda estavam nos estágios iniciais de adoção convencional. Quando criança, lembro-me de ficar impressionado com a vastidão de tudo ao meu redor, o universo, a Via Láctea, os planetas do nosso sistema solar, incluindo o nosso. Minha cidade por si só me pareceu um lugar vasto aos 10 anos de idade, com ainda muito a descobrir. Muito menos o planeta Terra, países estranhos, continentes distantes e oceanos gigantes para atravessar. Lembro que meu pai tinha um livro sobre a América do Norte com lindas fotografias e as Torres Gêmeas de Nova York na capa. Eu costumava ficar olhando por muito tempo aquelas torres gêmeas, bem como o resto do horizonte de Manhattan que a cercava. Foi um dos poucos vislumbres que tive daquela cidade distante e fiquei totalmente fascinado por ela. Desde muito jovem eu costumava vasculhar enciclopédias para aprender detalhes sobre cidades de todo o mundo, e eu era obcecado por mapas de cidades, até mesmo desenhando alguns como hobby, pois revelavam as formas das ruas, ferrovias e rios desses lugares desconhecidos. Eu costumava imaginar como seriam esses lugares na realidade. Tomemos como exemplo uma cidade como Madrid. Tudo que eu tinha era um mapa e uma pequena foto numa enciclopédia. Na maior parte, a capital espanhola era um mistério para mim e para a maioria das pessoas que nunca tinham estado lá. Apesar do mundo parecer tão obscuro, eu ansiava por ver mais dele. A informação limitada foi justamente o que evocou a viagem. As pequenas provocações do que existe por aí, um mero nome e localização e alguns factos peculiares sobre a cultura e o número de habitantes foram a razão pela qual ponderar sobre estes locais desconhecidos foi uma experiência tão encantadora. O não saber os tornava atraentes e os fazia parecer distantes e misteriosos. Também tornou o mundo grande, mágico e emocionante. Durante os últimos 20 anos, a tecnologia sem dúvida mudou as coisas. Para ver em detalhes qualquer uma das costas espanholas você pode ir ao Google Street View e lá você encontrará. Você pode ainda conferir qualquer cidade litorânea, conferir todas as acomodações, restaurantes, pontos turísticos, ver milhares de fotos, vídeos e avaliações. Você não precisa sair de casa para ver algo distante. Basta entrar no YouTube e você encontrará centenas de influenciadores que já visitaram o lugar que você tinha em mente, que lhe mostram detalhadamente. Possivelmente em uma live e fluxo. Seu sonho de uma expedição a um lugar estranho, desconhecido e distante? O sonho está destruído. O que quer que você encontre já está lá para o mundo ver, exibido como bolos recém-assados atrás de um vidro em uma padaria. Então, o que resta para explorar? O que resta para pensar? Lugares que parecem tão misteriosos e remotos tornaram-se agora produtos que encomendamos em nossos smartphones. Basta tocar e deslizar, entrar em um avião para ver exatamente o que esperamos. Milhões partiram antes de nós e milhões virão depois de nós. Não é que viajar não seja gratificante de forma alguma.
Ainda há uma diferença significativa entre estar pessoalmente em algum lugar e vivenciar os lugares, vibrações, sons e cheiros, em vez de apenas assistir a um vídeo no YouTube sobre isso. No entanto, a tecnologia reduziu a experiência geral das viagens e da vida em geral a algo bastante comercializado e sem alma. A tecnologia tornou as coisas muito mais fáceis, mas também despojou eventos e experiências específicas como viajar, namorar ou simplesmente ser cidadão, de elementos significativos que costumavam fazer parte deles. O filósofo pessimista norueguês Peter Zapf, nascido pouco antes do século XX, já observava os efeitos devastadores da tecnologia na experiência de vida das pessoas. Ele escreveu sobre o desemprego espiritual, pois a tecnologia roubou das pessoas o trabalho espiritual que realizamos para sobreviver num mundo incerto, imprevisível e cheio de desafios. Ele considerou que usar uma máquina voadora para explorar terras desconhecidas era um crime, pois destrói muitas oportunidades para a experiência humana. Estou pensando em uma viagem que fiz há pouco tempo a Tóquio, que atualmente se tornou um centro de turismo de massa. Mesmo que do ponto de vista holandês, Tóquio é um lugar distante, situado no extremo leste da Ásia. É muito fácil chegar lá. Você pega seu smartphone, reserva uma passagem, reserva um hotel e pronto. É rápido, é seguro, é confortável. O que mais há para desejar? Agora imagine ser uma pessoa do século XVIII, de Amsterdã, viajando para Tóquio do século XVIII, então conhecida como Edo. Você deve embarcar em um navio VOC, viajar para as Índias holandesas para uma viagem de cerca de 6 a 9 meses e esperar uma oportunidade vitalícia de embarcar em uma missão comercial ao Japão, que foi essencialmente fechada para estrangeiros. A viagem de Amsterdã a Edo foi longa e perigosa. Tempestades, naufrágios, malária, desenteria, escorbuto, piratas, febres tropicais e a simples possibilidade de nunca mais voltar para casa faziam parte do acordo. No entanto, este era o trabalho espiritual ao qual Zapf se referia. Uma viagem que fazemos agora em menos de 20 horas em aviões confortáveis tornou-se um inconveniente sem sentido. Mal podemos esperar para sair do avião e correr em direção ao nosso destino. Mas naquela época essa viagem era uma experiência de vida de uma magnitude que poucos têm hoje. A extensão, os obstáculos e os riscos deram-lhe profundidade e sentido, tornando-o definidor da vida. No século XVIII, uma viagem de Bruxelas a Amsterdão era muito mais desafiadora e aventureira do que uma viagem de, digamos, Berlim a Singapura hoje. Claro, viajar tornou-se cada vez mais conveniente graças à tecnologia, mas também perdemos muitas experiências valiosas. Sentimos falta da profundidade e da realização que uma experiência como uma viagem proporcionou. Uma viagem cheia de surpresas e incertezas. Uma colisão com o desconhecido. E não podemos dizer o mesmo sobre outras coisas na vida? Que tal namorar, por exemplo? Quando eu tinha 17 anos, tínhamos o Amazon Messenger e o e-mail, mas não muito mais avançados em termos de conexão social online. Aplicativos de reunião como o Tinder não existiam. Conhecer alguém online era algo para esquisitos. Havia um lugar onde as pessoas da minha idade iam nas noites de sexta-feira, saíam e bebiam cerveja extremamente barata, 90 centavos por refrigerante. Se você queria conhecer alguém, essa era a hora e o lugar. Então coisas aconteceram. A maioria dos meninos e meninas aproveitaram a oportunidade porque não tinham centenas de fósforos do Tinder nos bolsos ou nas bolsas. O pool de namoro era limitado. Essencialmente consistia na minha cidade e em alguns arredores aldeias, mas foi o suficiente. A limitação de escolha nos fez valorizar o que tínhamos e sermos mais receptivos à atenção do sexo desejado. Abordar um parceiro em potencial já pareceu um tanto mágico. Sair, notar alguém que você achou atraente, fazer contato visual, sentir aquela centelha e se perguntar quem ele era enquanto observava suas visitas ou seus sorrisos. Reunir coragem para dizer oi e enfrentar o risco de uma rejeição cara a cara. Avancemos para hoje. Os aplicativos de namoro minaram a experiência natural de conhecer pessoas na vida real, eles transformam potenciais parceiros em produtos. É quase como se eles passassem diante de nós em uma linha de montagem sem fim enquanto tentamos escolher o melhor, sabendo que outro ainda melhor já está a caminho. Não é de admirar que tantos experimentem o paradoxo da escolha quando esses aplicativos dão acesso a um vasto conjunto global de encontros. Em termos de emprego espiritual, a tecnologia tornou a vida mais fácil e segura, mas também eliminou muitas das experiências que outrora davam sentido às nossas vidas. Mas não é apenas a perda de experiências significativas que torna a vida menos atraente. É que os novos que foram oferecidos parecem mais do mesmo.
Você notou que cada cidade que você visita agora parece semelhante? Andando por uma rua comercial em Tóquio parece que amanheço. Embora Tóquio esteja do outro lado do mundo, vejo as mesmas marcas que vejo no meu próprio país, a Holanda. A Zara, H&M, McDonald's, Burger King, Starbucks, Apple, Nike, como se tivessem colonizado o país tal como colonizaram o meu. E assim pessoas de todo o mundo muitas vezes andam por aí com as mesmas roupas, com as mesmas xícaras de café e os mesmos hambúrgueres gordurosos que andam aqui, que costumavam ser bem diferentes. Ainda me lembro da cidade de Paris antes da hiperglobalização de hoje, quando parecia um pouco mais Paris, dominada por pequenas lojas francesas, bistros e padarias locais. E como íamos de férias para a Espanha e trocávamos os nossos florins por positas, a moeda local da época. O que era um incômodo, mas ao mesmo tempo dava realmente a sensação de estarmos num país e numa sociedade diferente dos de hoje, onde o euro substituiu os florins e as positas. A globalização veio com a padronização. Em vez de abraçar a diversidade, em vez de culturas, moedas, moda, comida ou arquitetura, a humanidade tende a caminhar em direção a mais do mesmo. Preferimos uniformidade, eficiência e familiaridade à variedade. Claro, o mundo de hoje funciona muito mais tranquilo porque tudo isso, pois tudo é mais previsível e menos estranho e mais fácil de entender. Mas isso também não torna menos atraente viajar para outro país? Porque tudo parece tão familiar como se você fizesse parte de uma monocultura global. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han refere-se a este fenômeno da padronização como o terror do mesmo, em que a sociedade destrói violentamente o outro e com isso também se destrói. Também podemos observar a mesmice nos algoritmos de hoje, que alimentam os consumidores com mais do mesmo, coisas que correspondem aos nossos interesses. Queremos os mesmos tipos de séries, os mesmos tipos de produtos e os mesmos tipos de pessoas em aplicativos de namoro, bem como conteúdos políticos com os quais concordamos. Criados por pessoas que pensam como nós e assim nos doutrinamos inadvertidamente. Han afirma, viajamos por toda parte, mas não experimentamos nada. Avistamos tudo, mas não alcançamos nenhum insight. Acumulamos informações e dados, mas não obtemos conhecimento. A pessoa deseja aventuras e estímulos, mas permanece sempre a mesma. Acumulamos amigos e seguidores online, mas nunca encontramos outra pessoa. A mídia social constitui um grau zero absoluto do social. Fim da citação. Devido à crescente mesmice e porque estamos inclinados a evitar o desconhecido e, em vez disso, procurar o que já conhecemos, ou pessoas que se pareçam conosco, as nossas vidas tornam-se cada vez mais estreitas, as nossas experiências diminuem. Não admira que tudo seja estrela é para parecer plano e cinza. Não admira que nos tornemos mais avessos à estranheza. Em vez de realmente encontrar o mundo, apenas consumimos o mesmo fast food existencial que todas as outras pessoas. Obrigado por assistir.